Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a essa live nessa noite. Paz do Senhor Beth, paz do Senhor Marcos, Richelle, Éder. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Aleluia. Paz, querida. Eu quero, paz do Senhor Lide, tudo bem? Amém. Vamos dar início a essa live. Hoje nós vamos falar de coisas que realmente vai impactar a nossa alma, né? Nós sabemos que Deus tem impactado muito a nossa alma, a nossa vida. E nós entendemos que há muito mais para o Senhor impactar. Amém? Então eu quero te convidar para nós orarmos nessa noite. Entendendo que a oração ela é a base da nossa vida, né, irmãos? A oração ela é base de tudo. Paz, Tawana. Paz, Keninha. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos a quem nos ofende, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, acalenta a nossa vida, a nossa alma e nos alimenta de uma forma profunda e especial nesta noite. Nós queremos abençoar cada família aqui representada, nós queremos abençoar cada lar, nós queremos abençoar cada ovelha que se aproxima desta live. Nós abençoamos, Senhor, aquelas pessoas que estão sob a nossa cobertura, que também estão fora do Brasil. Nós queremos declarar, Senhor, que os teus anjos sejam enviados sobre eles e que eles sejam protegidos pelo teu amor. Cura nesta noite, restaura nesta noite, abençoa os nossos idosos. Cobre os nossos idosos, Senhor, com o teu amor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos estar falando sobre algo bem bacana. Pai do Senhor Vanderlan, Leandro, Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe a sua família aí no Canadá. Deus abençoe todas as nossas ovelhas que estão em outros países, amém? Então vamos iniciar. Gente, eu estava dando uma lida aqui na nossa meditação de hoje e é um material bem bacana. Nós estamos já no capítulo 10, né? Estamos próximos a terminar esse livro da Joyce Meyer. E aí nós vamos entrar com o livro de John Piper, que ele vai falar sobre o coronavírus, né? John Piper é um dos grandes preletores dos Estados Unidos, é um homem realmente que tem um grande compromisso com a verdade e nós vamos estar trabalhando com o livro do John Piper, tá? Terminando esse aqui. E hoje ela vai dizer o seguinte: Paz, Melry. Testemunho começa com a palavra teste, né? Então, testemunho começa com T-E-S-T-E, teste. E ela traz um pensamento do general Geoffrey Patton, que diz o seguinte: aceite os desafios para que você possa sentir regozijo da vitória, né? Então, quando a gente aceita os desafios, nós vamos sentir o regozijo da vitória. Então, ela começa assim esse capítulo: estou certa de que você conhece pessoas que têm histórias impressionantes sobre a maneira como Deus operou na vida delas. Sempre gosto de ouvir um grande testemunho, mas também sei que por trás de todo relato extraordinário da vida de alguém se esconde algum tipo de desafio ou dificuldade. Ou seja, quando as pessoas são admiradas, quando as pessoas crescem, seja na área que for, quando você vai conversar com essas pessoas, elas têm testemunhos impactantes. Elas têm testemunhos de dificuldades que elas passaram, de sofrimento que ela passou, né, de desafios que essa pessoa superou. Então ela diz: ninguém tem um testemunho sem passar por um teste, né? E nós precisamos passar por todo tipo de teste ao longo da nossa vida. E passar por eles é parte de nunca desistirmos.
É vital entendermos o papel importante que os testes e as provações desempenham em nossa vida, porque entendê-los nos ajuda a suportá-los e a realmente sermos fortalecidos por ele. Tudo que Deus permite que passemos no fim será bom para nós, independentemente de quanto doa, de quanto seja injusto ou de quanto seja difícil. Quando nós nos deparamos com testes e provações, se o aceitarmos e nos recusarmos a fugir deles, aprenderemos algumas lições que nos ajudarão no futuro e nos tornarão mais fortes. E neste capítulo vamos explorar 5 testes, mais comuns e mais importantes que nós precisamos aprender na vida. Eu sei que cada um de vocês aqui já passou pelos estudos, pelo magistério, e vocês sabem que às vezes a gente tem tipo 3 meses de aula e depois você vai fazer a prova do trimestre. Dá um tremor na alma, né? E nessa prova a gente vê o que a gente não aprendeu, que a gente precisa melhorar, e o que a gente aprendeu que nos deixa fortalecido, né? Então, saber passar pelos testes é um sinal de maturidade, né? Você vê que na hora da prova, o professor fala, ó, não quero ninguém conversando. Aí as carteiras são separadas, né? E ele fala, se eu pegar alguém colando, eu vou tomar a prova. Então, irmãos, muitas vezes no teste é o momento do silêncio. É o momento da reflexão. É o momento de dizer, tá doendo, esse cálculo tá difícil, essa conta é complicada, mas eu preciso passar pelo teste, né? Então preste atenção aqui. As provações nos provam e os testes nos testam. Na maior parte do tempo, o propósito deles é nos mostrar quem realmente somos, é revelar o caráter em nós. Podemos ter todo tipo de pensamentos bons a nosso respeito, até que sejamos colocados à prova, não é verdade? Até que sejamos colocados em teste. Não sabemos se essas coisas se tornaram realidade em nós ou não. Podemos às vezes nos considerar generosos, honestos, profundamente comprometidos com uma verdade ou com um ideal específico, mas a profundidade dessas dinâmicas só se revela quando estamos sob pressão. Quando a gente está sob pressão, aquilo que está escondido vai borbulhar, né? Nunca sabemos em quem realmente cremos, até que nossas convicções sejam testadas. Nunca sabemos o quanto somos piedosos, até que a nossa fé seja provada. Não podemos prever como nos comportaremos sob pressão, até que o estresse atinja o nível máximo. Quando passamos por testes é que vemos se temos ou não o caráter e o comprometimento que achamos que temos. E quando nós passamos por testes, nós sabemos se somos cristãos ou não somos. Nós sabemos se confiamos ou não confiamos. Nós sabemos se somos maledicentes ou não somos. É quando a gente está passando pelo teste. Creio que é muito importante realmente conhecermos a nós mesmos, de modo que os testes são bons para nós, porque os testes vão confirmar os nossos pontos fortes e vão revelar as nossas fraquezas. Não tenha medo de enfrentar suas fraquezas. A força de Deus está disponível especificamente para elas. Às vezes a gente passa por um teste e a gente vê uma fraqueza, aí a gente fica com vergonha, aí a gente quer desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa, o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza aí que você encontrou no momento do teste, né? Porque Jesus, o nosso Jesus perfeito, ele teve de sair para o deserto para que o diabo pudesse tentá-lo por 40 dias e 40 noites. Aonde o diabo foi tentar Jesus? Ele foi tentar na fome, ele estava fraco, né? Ele foi tentar onde Jesus amava, foi tentar com a palavra de Deus. Olha que coisa séria, né? Então Deus Pai já sabia que Jesus não sucumbiria à tentação. Creio que em sua humanidade Jesus foi para o deserto para edificar a sua própria confiança em Deus e para mostrar ao diabo que ele seria fiel ao Pai Celestial, não importa o que acontecesse.
As outras pessoas não podem orar sempre para que seus gigantes desapareçam. Elas não podem lutar todas as suas batalhas, né? A gente tem que entender isso, que nós temos batalhas pessoais, nós temos batalhas individuais e as pessoas não vão conseguir lidar com elas, né? O seu pastor, eu falo como líder, nós, líderes, nós só podemos ir até certo ponto, porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa tem o seu sigilo, né? Cada pessoa tem a sua forma de ser. Então, o pastor, ele só vai poder ir até certo ponto, né? Quem vai ter que pegar a bola e fazer o gol é você. Então, muitas vezes, nós precisamos de ter atitudes. O seu melhor amigo ou seu colega de trabalho só pode orar por você até certo ponto do caminho. Porém, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aprender a orar. Você precisa aprender a encontrar as Escrituras. Você precisa aprender a se posicionar no próprio território. Você precisa chegar ao ponto em que todas as vezes nas quais tiver um problema, o primeiro lugar para onde você corra seja Deus. Você receberá respostas e conselhos dele. Muitas vezes o seu pastor não vai conseguir te atender. Ou seu melhor amigo não vai estar disponível, ou a pessoa que se senta no seu lado no trabalho. Então nós precisamos ensinar, você que é líder, que está me ouvindo, ensine as suas ovelhas a ter estrutura. Ensine as suas ovelhas a não dependerem de você. Ensine as suas ovelhas a buscarem Deus, porque haverão momentos da vida delas que você não vai conseguir estar lá o tempo todo. Às vezes são muitas pessoas e nós somos líderes, mas nós somos humanos, a gente não é onisciente, onipresente. Então as ovelhas precisam aprender a caminhar, a batalhar as suas batalhas, sabe? A buscar o Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo. Em 1 Pedro 4,12 nos dá um grande discernimento sobre o propósito das provações. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então, assim, uma das razões pelas quais precisamos passar por provações é para testar a nossa qualidade. E muitas vezes nos vemos desejando ter a fé que a irmã fulana tem, ao tipo de oração que o irmão ciclano faz, mas nós precisamos ter a nossa própria identidade no Senhor, né? Tem pessoas que elas são as pessoas que gostam de pegar carona. O irmão fala: Senhor, meu Deus, meu Pai, me enche do teu Espírito. Ela fala: a mim também, né? Senhor, meu Deus, eu preciso que o Senhor abra o meu entendimento, me dê discernimento. E ela fala: lembra-se de mim também. Então, assim, a pessoa fica sempre pegando carona, ela não tem o seu próprio vocabulário, né? Ela não tem a sua própria iniciativa com Deus, né? A pessoa diz: Senhor, me dá um marido alto, moreno, cheio do teu Espírito. E a outra: a mim também. Então, assim, você precisa saber o que você quer diante de Deus e a intimidade que você tem com Deus, né? Então, assim, a irmã lá vibrante, que é cheia do poder de Deus, ela não desenvolveu a sua fé de uma forma fácil, né? Então, nós sabemos que existe a oração de concordância, mas você e eu, nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus, né? Uma fé firme, às vezes, meus irmãos, vai proceder de uma fornalha da aflição. Então, assim, ninguém que faça nada que valha a pena para Deus viajou por uma estrada fácil, né? Se cada um de vocês sentar para contar a história, né, contar a sua história, todos vão ver que cada um foi uma carta escrita e que passou diversos momentos difíceis, né? Então, fazer grandes coisas para Deus requer caráter. E o caráter, ele é desenvolvido passando pelos testes da vida, permanecendo fiel a Ele em meio às provações, né? Então, assim, Joyce Meyer fala que durante muitos testes e provações, ela se tornou mais firme e mais paciente, né? Coisa que ela achou que não seria possível. Em Tiago 1, 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Então, assim, ela conta que antes que as provações dela gerassem paciência e estabilidade, elas trouxeram à tona muitas outras qualidades, mentalidades e atitudes negativas que ela nem sabia que ela tinha, né? Então, assim, o motivo pelo qual Deus permite que passemos por testes e provações é para que as coisas ocultas do nosso coração venham a ser expostas. Até que sejam expostas, não podemos fazer nada em relação a elas, mas quando nós a vemos, podemos começar a encará-la. Então, quando as coisas negativas do coração vierem à tona, encare isso. Se precisar se arrepender, se arrependa. Se precisar confessar, confesse, né? Então, assim, Deus, ele não permite que passemos por momentos difíceis, porque gosta de nos ver sofrer. Ele permite que passemos por eles para que reconheçamos a nossa necessidade de Deus. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós não precisamos ter medo da verdade, sabe? A verdade, ela estrutura relacionamentos. A verdade, ela firma raízes. A verdade, a luz, ela traz à tona coisas que precisam ser curadas. E depois daquela cura, você vai ser um ótimo conselheiro naquela área. A verdade, irmãos, nos liberta. Então, Tiago 1,3 é o ponto, né? O ponto é que tudo pelo qual você passa, no final, vai cooperar para o seu bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque o torna mais forte, edifica a sua resistência, desenvolve um caráter piedoso, ajuda você a conhecer a si mesmo e a ser capaz de lidar com coisas em um nível de honestidade com Deus e a lidar com elas para que possa prosseguir. É muito importante a gente se conhecer para a gente não cair em tentação, né? Então, assim, quando a gente se conhece, você conhece a sua área frágil, você se guarda mais, porque o prudente, ele vê o mal e ele se esconde. E aí, na próxima vez que você se deparar com algum tipo de teste ou provação, você vai crer, eu estou passando por isso, mas isso vai cooperar para o meu bem. E aí você vai dizer a Deus, tudo bem, Senhor, eu creio que isso vai cooperar para o meu bem, né? Não é agradável, não gosto disso, não consigo entender essa situação, não me parece justo, mas eu creio que tu usarás isso para o meu bem. Então, quando você coloca a sua fé em Deus e abre a porta para Deus, essa fé, ela vai operar o milagre. Amém? Então, assim, você já ouviu falar do teste Supere Isso? Existe esse teste, né? Que é o teste pelo qual todos nós temos que passar na vida, que é o teste de superarmos a ofensa. É bem complicado, mas é cristianismo, né? Então, assim, pode ser chamado também do teste de amargura, ressentimento, falta de perdão. A única maneira de superarmos a ofensa é perdoando. E quanto mais cedo você fizer isso, mais fácil vai ser. Não permita, irmãos, que a ofensa crie raízes em seu coração, porque será mais difícil lidar com ela se isso acontecer, né? A raiz da amargura, ela vai crescendo, ela vai brotando e ela vai contaminando outras pessoas. Então, uma das nossas primeiras reações quando alguém nos fere ou ofende, deve ser orar. A nossa vontade é ir lá, né, falar umas verdades, não é isso? Somos humanos. A nossa vontade é pegar, contratar logo um detetive, trazer à tona tudo que está escondido, né, assim? Fazer uma reunião logo com todo mundo da igreja e falar tudo que está acontecendo, esfregar na cara de todo mundo que está mentindo a verdade. Não é isso que dá vontade de fazer? Mas a nossa primeira reação deve ser orar. E dizer, Deus, eu escolho acreditar no melhor. Meus sentimentos estão feridos, mas tu podes me curar. Recuso-me a ficar amargo, recuso-me a ficar irado, recuso-me a ficar ofendido.
Então você precisa dizer com a boca: Senhor, eu me recuso a guardar esse lixo dentro de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque a ofensa, ela é uma armadilha. É a isca de Satanás. E Satanás, ele usa as ofensas para nos afastar de Deus e para nos afastar de seus princípios. A palavra ofensa, ela vem da palavra grega chankalon. O chankalon era a parte da armadilha para o animal que prendia a isca. E seu propósito era enganar a vítima. Então a ofensa, irmãos, é a isca do diabo para nos seduzir e entrar na armadilha da amargura, armadilha do ressentimento, da falta do perdão. E uma vez que Satanás joga essa isca, que é essa ofensa, esse chancadalon, ele põe uma armadilha nas nossas vidas e essa armadilha pode destruir a nossa vida, né? Então, assim, é muito forte essa questão, irmãos. Quantos líderes renomados desistiram de tudo por causa da ofensa? Porque realmente é uma coisa que mexe profundamente no nosso coração. E nós cristãos precisamos aprender a ser um povo bom e perdoador, porque estaremos fazendo isso durante toda a vida. Quando perdoamos, nós estamos realmente fazendo um favor a nós. A palavra também liberar, perdoar significa mandar embora, liberar, né? Então você libera aquela pessoa, entrega nas mãos de Deus, porque se você ficar segurando essa coisa, você vai ficar com isso na mente, no coração pro resto da vida. Você vai tomar banho, a pessoa tá ali, você vai dormir, a pessoa tá lá, você vai almoçar, a pessoa tá ali, porque você tá amargurado. Então deixa ir, solta, liberta. E enquanto nós vivermos, nós vamos encontrar pessoas que vão nos ferir, né? Infelizmente, a gente vai encontrar pessoas que vão nos ferir, pessoas que vão nos rejeitar, pessoas que vão nos decepcionar, pessoas que vão usar o tom de voz errado conosco, pessoas que vão deixar de nos entender ou vão nos desapontar naquele momento de necessidade, naquele momento que a gente mais precisa, né? Então essas dinâmicas, você tem que se conscientizar de que faz parte da natureza humana, faz parte do pacote que vem com relacionamentos. Aonde tem gente, aonde tem relacionamentos, pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então assim, por que a gente vai arruinar a nossa vida inteira por causa de um mau comportamento? Então a gente precisa escolher o caminho elevado, o que não é fácil. Tem momentos para você escolher a vontade de Deus, você vai estar como Jesus no Getsemane, chorando lágrimas de sangue, sabe? Querendo até fazer a sua vontade, mas no final dessa lágrima você vai dizer: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Porque nós somos humanos, então todo mundo sabe, dentro de nós existe a natureza humana e a natureza divina, né? Então existe uma guerra entre a alma e o espírito, aí existe uma guerra entre nosso corpo e o espírito. Então quando a gente é ofendido, a gente quer reagir, né? A gente quer reagir. Quando a gente é injustiçado, você quer reunir as testemunhas e tirar logo a lição e falar logo o que tem que falar, sabe? Nem se for para buscar uma testemunha lá do outro país, você quer buscar. Mas é onde a gente chora lágrimas de sangue. E aí a gente fala assim: Deus, eu queria muito, sabe, fazer algo, mas seja feita a tua vontade. Às vezes Deus quer nos levar à cruz. Às vezes Deus quer nos levar à renúncia. E a gente tá bravo, a gente fala assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas aí no final a gente fala: mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Então é um desafio escolher um caminho elevado, né? E perdoar. E Jesus, ele conhecia essa verdade. É por isso que ele reagia como reagiu quando Pedro perguntou. Olha que coisa séria. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então o que ele queria dizer? Perdoe e continue perdoando. Apenas continue, 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 continue.
Todas as vezes que você decide perdoar, você está mantendo a sua liberdade. Você está se recusando a ser cheio de emoções, de pensamentos negativos, e essa decisão permite que Deus o liberte da armadilha do ressentimento. Amém? Então nós abençoamos outras pessoas quando as perdoamos. Só que o perdão é mais em nosso benefício do que em benefício daqueles que nos ferem. Concedemos perdão a nós mesmos, porque guardar amargura, ressentimento e falta de perdão só nos fere. E a maior parte do tempo, aqueles que nos ofenderam nem perceberam o que fizeram. E muitos nem têm consciência disso, né? Tem pessoas que nem têm consciência de que estão sofrendo, né? Tem uns que têm consciência, vão lá, pedem perdão, né? Agora, é interessante que o pedido de perdão seja de fato um comportamento que seja transformador, né? Na vida de quem está pedindo perdão. Mas assim, enfim, essa parte é o Senhor quem vai julgar, né? A Bíblia manda a gente perdoar independentemente de qualquer coisa. Então, assim, quando as pessoas o magoam ou ofendem, talvez você não consiga evitar sentir o que sente, mas você pode mudar o que você vai fazer a respeito disso, né? Às vezes a gente não consegue não sentir a dor. Às vezes a gente não consegue não sentir a lágrima. Mas o que você vai fazer com isso? Vai meter na justiça porque você é uma pessoa pública? Porque o seu nome é público? E porque as pessoas estão querendo sujar a sua imagem? O que você vai fazer com essa ofensa, né? Então, assim, se você está magoado, Deus ele vai curar os seus sentimentos. Se você obedecer pela fé a sua palavra, orar pelos seus inimigos e abençoar aqueles que te maltrataram. Entregue toda a situação a Deus e recuse-se a ficar ofendido, né? E ela vai contar a história de um pastor que ela conhece. Ela diz assim, ó, esse pastor que eu conheço estava hospedando um palestrante convidado em sua igreja. E o convidado fez observações críticas sobre a forma como a igreja organizava os cultos. O pregador convidado era jovem e inexperiente, e o pastor decidiu não deixar que seus comentários o ofendessem. Ele se sentou na primeira fila da igreja e ficou repetindo em voz baixa, eu não vou me ofender, eu não vou me ofender. E a Joyce Meyer diz que essa história impactou a vida dela, porque ele é um excelente exemplo, né, de alguém que tomou uma ação imediata para garantir que nenhuma raiz de ofensa ou amargura entrasse em seu coração. Imagine, você convida uma pessoa para pregar, quando ele sobe no púlpito, ele tece várias e várias críticas sobre a sua igreja, né? É algo constrangedor. Então esse pastor aqui, ele ficava repetindo que ele não ia se ofender, né? E ela diz, Jesus nos diz para abençoarmos aquele que nos ofende. Mas como que a gente vai fazer isso? E uma maneira é não falar negativamente sobre eles. Às vezes, quando a pessoa está ofendida, todo mundo que ela conversa, ela fala mal da pessoa, né? Eu não estou dizendo que você não tenha alguém que você possa se abrir, conversar, se aconselhar, pedir ajuda, né? Mas assim, quando você começa a ficar ofendido e sai falando para todo mundo dessa pessoa, o que acontece? Você está convidando os problemas para entrar na sua vida novamente, né? Então, assim, quando estamos sofrendo, queremos compaixão, muitas vezes temos a tendência de querer que as pessoas saibam quem nos magoou e como aconteceu. Só que Deus não quer que nós tenhamos essa reação. Ele quer que nós mantenhamos nossa boca fechada, que nos recusemos a ficar falando o tempo todo mal sobre a pessoa e que oremos por essas pessoas, né? Então, assim, essa é uma maneira de vencermos o mal com o bem. A Bíblia ela está cheia de histórias de pessoas que se recusaram a serem ofendidas, né? Jó, ele foi duplamente abençoado quando orou por aqueles que o magoaram. Isso está em Jó 42:10. Moisés orou por Miriam e Arão imediatamente quando eles o julgaram e se levantaram contra ele. Então, assim, Deus mesmo que defendeu Moisés, né? Moisés era um homem de Deus e quando era injuriado, ele se prostrava sobre o seu rosto.
Então, assim, na próxima vez que alguém magoar você, faça um favor a si mesmo, perdoe rapidamente. Abençoe essa pessoa e ore por ela. Né? Faça isso repetidamente, você terá muitas oportunidades na vida para passar pelos testes da ofensa. E você precisa passar por esses testes com sucesso total. Não significa que você... Vou dar um exemplo aqui, que foi já uma pergunta que me foi feita. A pessoa te ofendeu, te magoou, vou colocar aqui, magoou a sua família, magoou o seu casamento. Um exemplo. É obrigatório você ficar com essa pessoa dentro da sua casa? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque o perdão é uma coisa, a confiança é outra coisa. Né? Então, perdoar é colocar a pessoa no lugar de volta lá, você vai estar orando por ela, abençoando. A confiança é conquistada. E tem pessoas que elas pecam tanto no mesmo ponto que você até a perdoa e ora por ela, mas você já não confia mais, né? Por quê? Porque aquilo ali é um ponto forte na vida dela. Então, o que acontece? A confiança, ela é uma conquista. E triste coisa é quando você perde o seu lugar de confiança, né? Então, assim, nós temos que ter esse cuidado. Outro teste que Joyce Meyer fala nesse capítulo que nós estamos estudando, o teste do beijo de Judas. Judas foi o discípulo que traiu Jesus com um beijo. Ele concordou em revelar quem era Jesus por 30 peças de prata e disse que faria isso beijando, o que era um cumprimento aceitável naquela época. Naquela época, quando a gente escuta o apóstolo Paulo falando do ósculo santo, era um beijo, era natural as pessoas cristãs se beijarem, né? Diferentemente de hoje, que se você der um beijo numa pessoa, você já está apaixonado por ela. Então, assim, naquela época, as pessoas, elas eram mais puras, né? Então, assim, havia o ósculo santo, que as pessoas se beijavam, né? As pessoas se abraçavam de uma forma fraternal. Não era o tempo da malícia de hoje, não, porque hoje a malícia está em alta, né? Então, assim, o beijo, ele é tradicionalmente um cumprimento de amor, é um cumprimento de afeto. Então, no caso aqui, o beijo de Judas, ele causou um ferimento mais profundo do que as ofensas comuns. Esse tipo de ataque vem de alguém com quem você tem um relacionamento próximo, né? Alguém a quem você ama e em quem confia. Muitas vezes uma pessoa que se torna um Judas em sua vida é alguém a quem você ajudou, é alguém a quem você tratou bem. Então, assim, há muitas histórias tristes sobre pastores, né, que mentorearam jovens em suas congregações, ensinaram-lhe tudo o que eles sabiam, deram-lhe oportunidades para crescer em seus dons ministeriais, ajudaram esses jovens a ganhar respeito, para depois ver esses homens deixarem suas igrejas, fundar outras com as pessoas, né, com as ovelhas do pastor que ajudou ele. Então, acaba que essas pessoas levam muitos dos membros originais consigo. E esse é um excelente exemplo de um beijo de Judas. Ela diz assim, creio que uma situação como essa é uma das piores tragédias que pode acontecer a uma igreja. É uma das situações mais dolorosas que um pastor pode suportar. Quando ele investe em treinar um novo líder, aí o novo líder se rebela e leva a metade da igreja. Isso acontece, irmãos, sempre isso acontece. Então esse é um acontecimento muito triste, né? E Judas, ele traiu Jesus com um beijo. Quer dizer, um beijo que era para ser um sinal de amor, né? Se tornou um sinal de traição. Então não foi qualquer pessoa que traiu Jesus, não. Foi um dos seus 12 discípulos, um dos seus associados mais próximos, um dos seus amigos pessoais. Alguém a quem ele havia dado uma posição de honra. Judas traiu Jesus por dinheiro, porque ele era ganancioso. Ele vendeu Jesus por algumas peças de prata e ele fez isso com um beijo. O cara estava na mesa com Cristo, comendo com Cristo e observando cada detalhe para poder trair. Então, assim, ser traído por alguém a quem você ama é uma das situações mais difíceis de suportar. Mas se acontecer,
Você precisa deixar Deus curá-lo e superar isso. Porque você sozinho, com sua mágoa, com seu ressentimento, com sua dor, né, isso traz feridas e isso traz doenças também. Então, além disso, sua capacidade de desfrutar Deus e seu plano para você será diminuída, se não for totalmente destruída. Então, faça um favor a si mesmo. Perdoe totalmente. Deus nunca pede que façamos nada sem nos dar a capacidade de fazê-lo. Então, você não precisa passar a sua vida se sentindo magoado, amargo, irado e ofendido. Você pode perdoar e ser livre. Agora, olha só. Deixa eu te falar uma coisa aqui de outra pergunta que já me fizeram aqui sobre essa questão do perdão. Deus fala que a árvore ela é conhecida pelo fruto. Aí você ajudou alguém e esse ser humano, Deus já falou para você que é uma árvore podre. Então, biblicamente falando, você não tem que estar passando a mão na cabeça dessa pessoa, não. Biblicamente falando, se o seu olho te faz tropeçar, corta e joga fora. Se a sua mão te faz tropeçar, corta e joga fora. Né? Então, tira do seu coração qualquer sentimento, pensamento e até ação em relação a essa árvore podre. Porque Deus já falou com você que a árvore é podre, por que você está passando a mão na cabeça dela? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Libera o coração, libera o perdão, deixa para lá, mas segue a sua vida, né? Porque se Deus, o Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, está falando uma coisa, por que você está teimando nisso? Então a gente precisa ouvir, né, a voz do Senhor Jesus, né? Jesus andou com Judas até o tanto que deu. De repente ele saiu para lá, você não vê Jesus gritando o nome dele, nada. E por lá mesmo ele se suicidou. Então assim, não leve culpa que não é sua, né? Porque a Bíblia é muito nítida. Se você quiser conhecer alguém, compara os frutos. Compara os frutos. Então, assim, e aí a gente pode, se fosse traçar aqui um paralelo, entrar na área da rebelião, seria assim uma live de madrugada, né? Porque às vezes a pessoa tá lá dentro, né? Tá com você na mesa, tá comendo na mesa, mas ela tá te observando e a motivação dela é outra. A motivação dela é outra, né? E isso, de fato, é uma coisa que dói. E aí, Joyce Meyer vai trazer o outro teste, né? Que é o teste da motivação. Gosto de definir uma motivação como o porquê por trás do quê. Ou seja, o que está por trás daquele quê ali da questão. No caso de Judas, ele estava aqui diante do Senhor, mas ele estava observando Jesus para trair. Ouvia a palavra, ia para o culto, comia da mesa, ouvia os discípulos falarem, mas a intenção dele era pegar um furo, né? Então, ela vai falar agora sobre a motivação do quê? O que está por trás da motivação? Costumamos dizer que estamos fazendo coisas para Deus, mas às vezes não entendemos por que as fazemos. Só sabemos o que estamos fazendo, mas não reservamos um tempo para realmente entender o que nos motiva. Motivações impuras podem causar muitos problemas, e um deles é ficar sobrecarregado, o que resulta em estresse desnecessário sobre a nossa vida. Certamente não viveremos estressados se estivermos obedecendo a Deus e fazendo apenas o que Ele quer que façamos. E ela diz uma coisa muito tremenda, isso aqui, que eu até já ensinei para o pessoal da nossa igreja. Nunca concorde em fazer alguma coisa para impressionar as pessoas, ou porque você teme o que elas possam pensar ou dizer a seu respeito se você não o fizer. Deus quer que ajudemos e abençoemos as pessoas, mas um bom trabalho feito com a motivação errada já não é mais um bom trabalho. Então não diga assim com a boca se o seu coração estiver gritando não. Então faça o teste da motivação sempre que puder. Comece a se perguntar o que o ajudará a avaliar seus motivos. Exemplo: por que eu concordei em servir naquele conselho? Por que eu quis desempenhar certa função? Eu estou buscando status social? Por que eu disse que lideraria o grupo de missões da igreja? Realmente tenho o coração ardendo por evangelismo e o anseio por servir a Deus?
ou eu quero que as pessoas falem sobre o quanto eu sou um bom membro da igreja? Porque realmente quero tanto aquela promoção no trabalho? Ela é motivada por Deus ou pela ambição humana? Então, à medida que a gente vai avaliando as nossas motivações, a gente começa a ver o que está no nosso coração. Então, nós temos que passar no teste, nos certificando de que as nossas emoções, as nossas motivações, elas são puras diante de Deus. Então, o teste da motivação, ele é um teste, irmão, para toda a vida. Né? E ela diz que ela costuma reavaliar frequentemente as motivações dela, né? E abandonar as coisas que ela descobre que está fazendo pelo motivo errado. E isso ajuda ela a manter as prioridades em ordem, né? Então, a gente precisa perguntar, por que eu estou fazendo isso, né? Vou falar de mim, por que eu estou fazendo essa live? Então, nós temos que avaliar, por quê? Eu quero ajudar só as pessoas? Não, nós estamos nos ajudando. Porque à medida que a gente passa conhecimento, a gente recebe a cura também, né? Outro teste que ela vai falar aqui, olha, o teste de amar os desagradáveis. Todos nós passamos pelo teste de amar os desagradáveis. Quando pedimos a Deus para nos ensinar sobre o amor, não devemos esperar que Ele nos envie alguém que é fácil de amar. Isso não seria exatamente um teste. O teste de amar aqueles que são desagradáveis ocorre quando as pessoas aparecem em nossa vida e nos afetam como uma lixa em nossa alma. Essas são pessoas que dão-nos nervos, pessoas com as quais preferiríamos não interagir. E sim sabemos em nosso coração que o próprio Deus colocou essas pessoas em nossa vida. Gálatas 6, de 1 a 3 diz assim, ó. Como passar nesse teste, né, de amar os desagradáveis? Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, está aqui mais um desafio que essa passagem ensina, que quando nós estamos por perto de pessoas que são difíceis de lidar, ainda assim nós devemos tratá-las bem e ajudar a restaurá-las se realmente somos espirituais. Não exageraremos com relação a seus erros mais do que o necessário. E nelas procuraremos o bem, não apenas o mal. Né? Então, assim, isso aqui é muito difícil, igual a Irani está falando aqui. Mas o que acontece? Dica para vocês. Quando você está quase para explodir com um ser humano, até levar para a justiça, você fica calado. Porque os 5 primeiros minutos de estresse são os primeiros 5 minutos mais difíceis da vida do ser humano. São 5 primeiros minutos que destroem relacionamentos, destrói casamento, viu? Destrói ministério, destrói uma vida. 5 minutos de estresse. Se você se distrai para o lado errado, você pode até bater um carro e perder até a vida. Então, nesses 5 primeiros minutos, fique calado. E se precisar silenciar 1 ano, 2 anos, é importante também. É melhor se calar, né, do que liberar palavras de morte. Amém? Então, olha só. Em relação a essas pessoas, ao invés de julgar, a gente examina nós mesmos, tentando entender as nossas fraquezas. E aí nós pedimos a Deus para nos ajudar e para nos concentrar no quanto achamos que Ele precisa nos ajudar. Então, assim, a gente entra diante do Senhor, né? Porque amar os que consideramos desagradáveis é uma das qualidades mais semelhantes a Cristo que nós podemos desenvolver, né? Às vezes você tem autoridade de excluir uma pessoa dessa, tranquilamente, pelo regimento da sua igreja, do seu ministério ou até mesmo da sua empresa. Mas quando você silencia, você às vezes está dando uma outra chance, né, para essa pessoa. E o outro teste, né, no caso aqui a Marleusa está falando da motivação, né, da motivação, por que eu quero me casar, né, porque as pessoas falam, não, eu quero casar para ser feliz, né, mas a verdadeira motivação é, eu quero casar para fazer o outro feliz. Cada vez que você olha para seu esposo, cada vez que você olha
Até para sua ovelha você quer fazer a pessoa bem, se sentir feliz. Então você dá o máximo, porque você quer proporcionar o bem para aquela pessoa. E fazendo isso, você se sente bem também, né? Então aqui ela vai terminar, deixa eu ver se ela vai terminar aqui, com o teste do tempo. O teste final para o qual quero chamar a sua atenção é o teste do tempo. Você ainda estará aqui, seguindo a Deus, obedecendo a Ele, vivendo de acordo com a sua palavra daqui a 5 anos? Então, se você ainda estará fazendo tudo o que Ele te chamou para fazer daqui a 10 anos, você vai andar com Ele todos os dias pelo resto da vida? Mesmo em meio à dificuldade, você vai se recusar a desistir? Então, ela diz assim, deixe-me encorajá-lo enquanto você pensa sobre passar no teste do tempo. Faça todos os esforços para estar ardendo de amor por Deus. Então, assim, não seja apaixonado por Deus somente por 6 meses, né, do teste do tempo. E depois se permita ficar morno. Não seja disciplinado um dia e preguiçoso no dia seguinte, ou diligente para viver sua vida de acordo com a palavra por uma semana e depois ignore o que Deus diz na outra semana. Tenha resistência. Seja consistente com o passar do tempo, seja comprometido com Deus, né, durante todo o tempo. Então ela fala que tem servido a Deus por mais de 30 anos. E ela crê que o maior testemunho é esse, de dizer, Deus, há 30 anos atrás eu estava aqui. E hoje, depois de 30 anos, eu estou aqui. Né? Então é o teste do tempo. Então, seja o que for que você esteja enfrentando agora, vá em frente e passe por isso da maneira certa, para que não tenha de passar por isso novamente. Permaneça estável em suas atitudes. Você já percebeu que às vezes Deus te dá um teste, você não passa por ele direito, depois essa coisa se repete? Então nós temos que passar pelos testes de uma maneira madura. Permanecer estável, né, em nossas ações, manter os compromissos, continuar estendendo a mão. Você não pode generalizar, né? Às vezes alguém vai te ferir, vai te machucar, vai te caluniar, vai falar de você para outra pessoa, mas você não pode generalizar, porque existem pessoas que te amam, existem pessoas que cuidam de você, existem pessoas que te presenteiam, existem pessoas que oram por você. Então, muitas vezes tem um Judas levantado, mas tem 11 discípulos que te amam. E aí você não pode desistir por causa de um, né? Então, nós temos que permanecer com os nossos compromissos, né? Não dizer assim, não, também quer saber? Eu não vou mais querer saber desse povo, não. Se quiser assistir live, vai para outro pastor, um exemplo, né? Não é o nosso caso. Mas, em vez de a gente fazer certas coisas e generalizar, irmãos, tem gente que está orando por você, tem gente que te manda mensagem, te fala assim, a gente está junto, não sei o que está acontecendo, bispo, mas eu estou orando por você. Então, gente, tem muita gente boa, sabe? Então, assim, não se perca por causa de um, mas se levante por causa dos 11 que sobrou, amém? Então, assim, 11 eu estou falando como exemplo, nós temos muito mais pessoas que oram por nós, que cuidam de nós, né? Então, assim, na escola de Deus, nós nunca fracassamos. Precisamos continuar passando por nossos testes repetidamente, até sermos aprovados, né, por Deus. E quando a gente é aprovado por Deus, a gente não fica andando em círculo ao redor da montanha, porque você vai crescer, né? Então, os caminhos de Deus são sempre melhores. E quanto antes nós nos submetermos a eles, melhor será a nossa vida. Então, assim, eu não sei qual teste que você tem passado, mas se você quer sair desse ciclo de ficar rodando ao redor da montanha, você precisa passar por esse teste de uma forma coerente, né? Tanto a nível familiar, ministerial, educacional, a nível trabalhista, né? Levanta a sua cabeça, passa por esse teste, cabeça erguida, e melhore, né? Melhore as suas ações, né? Melhore os seus comportamentos. Quando eu comecei a igreja, 22 anos atrás,
Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. Meu esposo era uma pessoa, hoje ele é outra pessoa. Porque o que eu sempre falo é o seguinte, que quando a gente está liderando, muitas vezes a gente cresce junto com a igreja. Do jeito que a gente ensina o povo, a gente aprende, né? Então não tem como a gente ficar estacionado sem aprender. Então a gente vai sendo transformado de glória em glória. Às vezes a igreja sofre, a gente sofre junto, eles são transformados e a gente é também. Então são degraus, né? Não tem essa coisa do líder ele ser o Deus, como eu já fui chamada de semideusa, né? Eu já fui chamada de semideusa. Mas assim, quando a gente está liderando, a gente vai ensinando e a gente vai aprendendo. Então o líder ele não é um semideus, né? Ele não é aquele assim, não, eu estou pronto, eu não preciso mais aprender. Não, ele sempre, ele vai, né, crescendo, crescendo. Então, cada vez que ele é provado junto com a igreja, ele cresce, né? Quando ele chora junto com a igreja, ele cresce. Então, assim, irmãos, eu quero dizer para vocês que é melhor a gente se submeter ao caminho de Deus, né? E crescer do que ficar rodando. Então, assim, o nosso intuito em trazer tantos livros, trazer tanto conhecimento para a igreja é estruturar vocês, né? Estruturar vocês, para que independente de qualquer situação, vocês estejam firmados na rocha, né? Saibam orar, saibam ler Bíblia, saibam buscar bons livros, né? Então, assim, nós queremos que a igreja, de fato, esteja alicerçada com Deus, numa amizade com Deus de uma forma poderosa, sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Então nós temos que estar unidos com o Senhor, amém? Eu quero orar por você. Amanhã nós temos, amanhã é domingo, né? Não, amanhã a gente vai estar transmitindo os cultos, mas segunda-feira, eu acredito que até quarta-feira da semana que vem a gente termina esse livro. E aí nós vamos entrar com outro de John Piper, tá bom? Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Eu quero abençoar cada uma das nossas ovelhas, cada família que está conosco. Queremos, Senhor, pedir que Tu nos ajude, Senhor, a caminhar de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sabemos que os caminhos do Senhor são excelentes e sabemos que os Teus princípios não são fáceis. Sabemos que a porta é estreita, mas eu peço que o Teu poder nos ajude nas nossas fraquezas, Pai, para nós decidirmos como o Senhor gostaria que decidíssemos. Nos ajuda a lavar a nossa alma, lava o nosso coração, lava a nossa mente e nos dá, Senhor amado, reações sinceras diante do Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, por cada feiura do nosso coração que veio à tona no momento de pressão, no momento de teste, e onde nós podemos nos curar, nos limpar, nos restaurar e aprender mais com o Senhor. E obrigada por todas as provas e testes que nos levaram, Senhor amado, a crescer e que cooperaram para o nosso bem. Nós Te agradecemos, Pai, pedimos uma noite guardada pelo Teu Espírito, pedimos que venha sobre nós a saúde do Senhor, pensamentos do Senhor, o comportamento do Senhor. Nós dizemos que amamos o Senhor e Te agradecemos por esse tempo favorável na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tenham uma ótima noite, viu? Deus abençoe vocês. Amanhã a gente vai ter o nosso culto 17 horas, depois 19 horas. E a turminha que ainda está guardada, né, porque está na condição de alto risco, nós entendemos, viu? Fiquem tranquilos e vamos transmitir para vocês os cultos também, tá certo? Boa noite, que Deus abençoe vocês. Beijo.